Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Delvesce Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta quarta-feira, dia 7 de janeiro, é do Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, versículos de 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca, e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. A palavra de hoje completa a narrativa da partilha dos pães. E aí, o evangelista Marcos nos apresenta a narrativa da travessia do mar, no estilo de uma teofania. É uma narrativa com cenas sobrenaturais e conteúdo simbólico. Após a partilha, Jesus manda os discípulos de barco para Betsaida, despede a multidão e sobe a montanha para rezar. Os discípulos no barco, no meio do mar, encontravam dificuldades devido ao vento contrário. O mar é sempre um caos ameaçador, que gera pobreza, que gera exclusão e fome, ameaçando a vida, e que deve ser enfrentado pelos discípulos na sua ação missionária. Então, Jesus, andando sobre o mar, afirma-se como aquele que, pela partilha dos pães, mostra o caminho da superação deste caos. Porém, os discípulos não entenderam. E é uma característica do evangelista Marcos registrar a dificuldade dos discípulos em entenderem a missão de Jesus. Então, Marcos nos quer dirigir uma palavra de conforto e de confiança em Deus. Aliás, dentro de nós existe uma força fantástica, capaz de nos dirigir para uma saúde perfeita, para um bom trabalho e para relacionamentos compensadores. Ou seja, temos tudo o que precisamos para atingir a prosperidade e o amor, pois Deus nos deu a inteligência e a vontade. Então, não duvido que seja por isso que Santo Agostinho diz: não podemos procurar Deus fora de nós. É no interior que está a verdade. Mas o ser humano contribui muito para a sua atual condição de vida. O importante é não ter medo de nada e de ninguém. Jesus continua gritando para nós: coragem, sou eu,
Não tenham medo. Experimentem coisas novas. Se você começar a pensar só no medo, nada de grandioso poderá ocorrer. Mas quando você acredita que você pode, que você tem condições, que você tem coragem, que você é protegido por Deus, que Deus está com você, fica muito mais fácil fazer as mudanças na sua vida. Então, tenha confiança de que Deus está te protegendo. Tenha confiança que Deus está possibilitando que algo maravilhoso aconteça na sua vida. Permita que as novas experiências aconteçam. Esteja aberto para as mudanças. Claro que os obstáculos surgirão, as ondas sempre tendem a querer nos derrubar, ventos contrários sempre soprarão, mas não podemos ver tudo isso como impedimento, mas sim como diferentes possibilidades para superar novos desafios. Então, precisamos acreditar que Deus está sempre conosco, que Deus está sempre orientando a nossa vida para o caminho do bem. É preciso confiar que Deus tem sempre o melhor para nós. Claro que muitas vezes nós ficamos culpando a sociedade pelas consequências positivas ou negativas que ocorrem na vida, mas é preciso reconhecer influências benéficas de todos os acontecimentos, por piores que possam parecer no instante que ocorrem. Caso contrário, o novo não acontece. Apenas o medo, a frustração, o desespero, a raiva ou o choro indicam que a pessoa ainda não cresceu. Como que você acha que é possível realizar algo grandioso dessa forma? Não. Isso só mostra um comportamento imaturo. Por isso é preciso coragem. Apesar do medo, coragem. Porque o medo você vai vencendo aos poucos. É preciso acreditar que Deus está com você e que você pode. Com a ajuda dele, com a força dele, você pode. Se você usar toda a sua potencialidade, vai conseguir usufruir das graças que vêm do alto. Então, acredite que Deus está te abençoando, que Deus está te dando forças, coragem, ânimo para você continuar a sua vida. Vença os seus medos e você verá que tudo dará certo. E você vai ser muito feliz e muito abençoado por Deus.